Receber o diagnóstico de um câncer não é nada fácil. Surgem então o medo, a insegurança e muitas dúvidas. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres é o câncer de mama. E só para este ano, a previsão foi de 57 mil novos casos. Mas o diagnóstico precoce e o avanço da medicina têm levado esperança para muita gente. Quer saber como lidar e até mesmo vencer esta doença? Não mude de canal. O Viva Saúde está no ar. O câncer de mama, infelizmente, é cada vez mais comum entre as mulheres. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a mastologista Adriana Freitas, que está aqui conosco. Adriana, muito obrigada por participar do Viva Saúde. Eu que agradeço o espaço que foi disponibilizado para a gente discutir um tema de tão grande importância, uma vez que acomete um grande número de mulheres. Quais as possíveis causas dessa doença que é o câncer de mama, Adriana? O câncer de mama é uma doença multifatorial, ou seja, é uma doença que, do mundo moderno, com a mudança dos hábitos de vida da mulher moderna, paralelamente com essas modificações, também houve um aumento progressivo dos casos. Ou seja, a mulher começou a sair de casa, reduziu o número de filhos, amamentou menos, adiou um pouquinho, ou seja, começou a engravidar mais tardiamente, a exposição maior ao uso de hormônios, além do que nós percebemos também o quê? Um aumento também progressivo do diagnóstico, ou seja, muitos casos são mais diagnosticados, identificados, que no passado também nós não tínhamos esse controle. Então, somam dois fatores, mudança dos hábitos de vida e também um espaço para a gente salientar também a questão da alimentação, o sobrepeso. Então, principalmente quando a obesidade é identificada na pós-menopausa, a gente considera isso como um fator de risco adicional. Então, a gente tem mudança de hábito de vida e aumento do número de diagnósticos. E muita gente também tem dúvidas sobre os cistos, né, que acometem as mamas e também o fibroadenoma. Podem virar câncer, tanto os cistos como o fibroadenoma? É importante a gente estar discutindo isso. Então, os cistos são alterações involutivas do tecido mamário, então não são considerados como fatores de risco, tá certo? O fibroadenoma é o tipo de tumor benigno mais frequente nas pacientes mais jovens e também são consideradas lesões não proliferativas, ou seja, lesões tipicamente benignas. E quais os sinais que as mulheres devem ficar atentas? Não pode bobear de jeito nenhum. Então, o que você vai observar, vai tentar identificar. Então, a identificação de algum nódulo, ou seja, no seu autoexame, a mulher identificar, palpar algum nódulo, perceber alguma modificação também da pele, às vezes uma inversão do mamilo, uma alteração de coloração da pele, de espessura da pele, ou a eliminação de secreção através do mamilo, o fluxo papilar. E na maioria das vezes pode ser identificado, às vezes, o sutiã com alguma secreção, ou às vezes até a roupa, tá certo? Então, são sinais que em um primeiro momento nós não podemos dizer que é de um câncer, mas são sinais de alguma alteração daquela mama. Então ela deve, diante de algumas dessas alterações, ela deve procurar a orientação do mastologista. E a partir daí ele vai fazer toda a investigação. Muitas vezes as pacientes procuram em função de uma dor, mas eu acho importante a gente colocar que câncer não dói. O momento de o câncer provocar uma dor seria naquela situação mais avançada, mas no momento inicial o câncer não dói. E qual a importância do autoexame? Qual o melhor período para se fazer e como fazer esse exame? Então, o autoexame hoje não é recomendado como uma estratégia de rastreio, de diagnóstico precoce, e sim como uma forma de autoconhecimento, ou seja, aquela mulher
conhecer melhor o seu corpo e uma vez ela identificando algum achado, ela pode antecipar aquela consulta de rotina. O momento de se fazer esse autoexame, para aquelas pacientes que menstruam, ela deve fazer em torno do 7º dia ao 10º dia após a menstruação. Naquela paciente que não menstrua, então ela deve escolher, vamos supor, uma data do mês, vamos supor, todo dia 1º. Então, com regularidade, ela palpar e uma vez identificando alguma alteração, procurar a orientação médica. Porque muitas vezes elas podem identificar achando que é uma lesão e às vezes é só uma alteração, às vezes uma alteração funcional, certo? Um falso positivo. Adriane, como fazer o diagnóstico correto? Quais as formas, quais os exames para se diagnosticar o câncer de mama? Talvez eu vou falar aqui no rastreamento, certo. Tá certo? Então, o que seria quando ela coloca diagnóstico e rastreamento? Então, o diagnóstico seria a gente oferecer algum método, algum exame, com a intenção de dar diagnóstico de uma lesão subclínica, ou seja, sem uma expressão clínica. Nesse caso, nós vamos estar antecipando e dando o diagnóstico precoce. Então, o exame de rastreio para o câncer de mama é a mamografia. Então, é tanto que nas nossas campanhas, sempre o alvo, o que a gente coloca como evidência, é a realização periódica da mamografia. Então, a mamografia vai estar dando o diagnóstico em lesões impalpáveis. E ela deve ser feita de quanto em quanto tempo a mamografia? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita anualmente a partir dos 40 anos. Para aquelas pacientes consideradas de alto risco, que às vezes têm uma história familiar mais importante, nós podemos iniciar mais precocemente. Mas a população de baixo risco é anualmente a partir dos 40 anos. O que é a mama densa e qual o melhor exame para se rastrear qualquer tipo de nódulo, tumor, enfim, numa mama como essa? Então, a mama densa é um termo que nós dizemos é radiológico. É aquela paciente que faz uma mamografia e ela tem uma densidade, ou seja, ela fica com uma coloração muito branca. E isso tem dois significados. Um significado que seria obscurecer alguma lesão, algum nódulo. E o outro significado, hoje, a densidade mamária, ela é também considerada como fator de risco. Então, para aquela paciente de baixo risco, que faz a sua mamografia de rastreio e ela tem uma mama densa, normalmente nós associamos a ultrassonografia como complemento, na intenção de diminuir o risco de um falso negativo. Para aquelas pacientes que são ditas de alto risco e têm também uma mama densa, às vezes a gente precisa associar também a ressonância magnética. Adriana, a ciência está cada vez mais avançada. Quais as formas de tratamentos hoje indicadas para o câncer de mama? O tratamento do câncer de mama, na verdade, ele é multidisciplinar. Então, não está no poder apenas do cirurgião, do mastologista. Nessa equipe vai participar o mastologista, vai participar o imaginologista, vai participar o patologista, o oncologista, o radioterapeuta, o cirurgião plástico. Além disso, nós precisamos também do suporte de uma psicologia e da nutricionista. Então, quando se fala em tratamento, a gente já pressupõe de um diagnóstico e aí a gente vai ter as seguintes abordagens. O tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, radioterápico e às vezes alguns pacientes também necessitam do uso de um anti-hormônio que se chama de hormonioterapia. Tá certo? Então, na verdade, o tratamento ele tem várias fases. A cirurgia, o tratamento sistêmico, que é a quimio ou a hormonioterapia, e a radioterapia. A ordem desses tratamentos, na maioria das vezes, a gente inicia com o tratamento cirúrgico e depois vai para o tratamento dito adjuvante. Em algumas situações, a gente pode inverter essa sequência e iniciar por uma quimioterapia. Adriana, a gente vai dar uma pequena paradinha agora para o nosso intervalo. Você aí de casa não saia daí porque o Viva Saúde volta já já.